Sejam todos bem-vindos ao podcast do Seminário Teológico Jonathan Edwards. Meu nome é William Orlandi e nós teremos então mais uma aula, mais um episódio sobre interpretação bíblica e como vocês já bem sabem, nós estamos vendo toda a carta de Paulo aos Efésios. Então, portanto, no episódio de hoje, nós vamos analisar e nos deter mais pausadamente em Efésios capítulo 1, versículo 2. A gente já viu o versículo 1 no episódio passado e nós vamos então analisar o versículo 2. E lembrando, pessoal, que as nossas análises aqui exegéticas, elas não são exaustivas. A gente vai deixar muita coisa sem ver aqui, mas a gente vai focar mais nos aspectos linguísticos e gramaticais da carta de Paulo e de qualquer outro texto que a gente venha analisar aqui no nosso podcast. E se você quer aprender grego com profundidade, com fidelidade, e se você quiser aprender teologia com mais profundidade, não se esqueçam de checar e de se inscrever no curso de bacharelado em teologia do nosso seminário, do Seminário Teológico Jonathan Edwards. Não esqueçam então de entrar no nosso site, que é o www.stjedwards.com, Seminário Teológico Jonathan Edwards, e lá vai estar toda a grade para vocês no preço mais acessível do Brasil, um dos melhores cursos do Brasil. Pessoal, vocês vão ter, na verdade, 3 semestres de grego. Se você quiser, se você tem esse desejo, esse sonho de ler as escrituras no original, vocês vão ter 3 semestres de grego, pessoal. Vocês vão ter grego 1, grego 2 e grego 3, e não no final do curso, vejam bem, mas os 3 primeiros semestres, ou seja, você já chega ao estudo teológico com tudo, Você já começa a aprender grego já no primeiro semestre com o nosso professor Antônio Carlos, maravilhoso professor de grego nosso do seminário aí. E provavelmente nós já vamos adiantar que no fim deste mês, no fim de maio, na verdade, nós vamos ter uma entrevista sobre grego, sobre exegese, sobre falácias exegéticas bíblicas com o nosso querido professor Antônio Carlos. Então, pessoal, 3 semestres de grego dá nada mais, nada menos do que 60 aulas de grego, pessoal. E depois vocês já começam com 60 aulas de hebraico. Se nós não aprendemos grego em 60 aulas de grego, nós não aprendemos mais, na verdade, mas eu tenho certeza que todos os alunos vão sair aprendendo, lendo, e sabendo muito bem o grego do Novo Testamento. Então fica a dica aí para vocês que querem aprofundar o seu conhecimento bíblico para a edificação de si mesmo, da sua família, da sua igreja local. Não deixem de se inscrever aí no nosso curso de bacharelado em teologia. Tudo bem? Então vamos começar a nossa análise. Efésios capítulo 1, versículo 2, se você estiver acompanhando na Bíblia de vocês, ou se não, você pode conferir depois. O texto na tradução diz assim: graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Um versículo muito breve, muito rápido. A gente viu que Paulo já começa a sua carta com os 3 ingredientes formais da carta, nos moldes da literatura grega. Ele começa então com o remetente, com o destinatário, Paulo e os Efésios, e nós temos então aqui o terceiro elemento, que são as saudações de Paulo. E Paulo, ele dá uma inovada aqui, pessoal, nas saudações, como a gente vai ver daqui a pouco. Mas o texto grego, pausadamente para vocês, Paulo vai escrever então caris rimim, graça a vós, caris rimim, kai eirene, e paz, apoteu patros rimon, da parte de Deus nosso Pai, ou de Deus, Pai nosso, apoteu patros rimon, kai Kyrio Jesus Cristo, e do Senhor Jesus Cristo, ok? Então basicamente isso é o que Paulo está comunicando para nós hoje. Vamos dar uma olhada mais de perto em cada palavrinha que Paulo escreveu aqui no versículo 2. A palavra graça, pessoal, que é a palavra que abre aí o versículo 2, a palavra caris, ela normalmente não era usada em saudações de cartas, mesmo quando a gente pensa em um sentido mais cristão da coisa, Por quê? Porque normalmente, pessoal, nas saudações helenísticas das cartas, o pessoal usava a palavra que a gente pode traduzir como saudações ou como felicidades, felicitações, dando o sentido de a pessoa desejando felicidade, saúde, alegria. E o grupo de palavras grega para isso é o grupinho da palavra kairem, kaire e kairete, São as mesmas palavras usadas aí. E esse kaire, pessoal, significa então essas saudações, essas felicitações que normalmente o remetente deseja ao destinatário. Quem vai usar essa saudação completamente normal da epistolografia grega é o apóstolo Tiago, Eu falei apóstolo aqui, é Tiago, irmão de Jesus, lá em sua carta no capítulo 1, versículo 1, ele então, em vez de falar caris,
que é a saudação paulina, ele vai usar então a palavra para saudações ou felicitações, seguindo então o costume de se escrever cartas do primeiro século. Ok? Então Paulo ele vai mudar então esse costume de caire, vejam a similaridade, para caris, né? Então de felicitações ou saudações, uma coisa muito genérica, né? Para a palavra graça, para a palavra caris, que é uma palavra de peso absurdo e absoluto aqui no Novo Testamento. Para vocês terem uma ideia, a palavra caris, a palavra graça, ela aparece 155 vezes no Novo Testamento. Então vejam que é uma das palavras que aparecem aí mais de 100 vezes, tendo, portanto, um peso e um conteúdo teológico de extrema importância. Mas, pasmem, dessas 155 vezes, 100 delas aparecem nas cartas de Paulo. Ou seja, Paulo usa, então, praticamente 2/3 da palavra graça no Novo Testamento. Tanto que o Frank Tillman, que é um teólogo do Novo Testamento, em sua Teologia do Novo Testamento, traduzida já para o português, ele vai falar e argumentar que o centro da teologia paulina é a palavra graça. Isso é debatível, isso é discutível, isso pode ser ou não, mas o fato é que a palavra graça ela é proeminente nos escritos paulinos, e aqui na carta aos Efésios, desses 100 usos paulinos, a gente tem Paulo então usando a palavra 12 vezes. Então a palavra graça, nesta pequena carta, que é a carta aos Efésios, aparece então 12 vezes. Então, pessoal, nós sabemos que graça é o significado mais aceito, é o favor imerecido, a bênção imerecida de Deus. Eu quero deixar uma indicação de literatura para vocês do teólogo John Barclay. E o John Barclay, pessoal, escreveu o melhor livro, ou o livro mais detalhado sobre a expressão graça nas cartas de Paulo, Em inglês, o livro chama Paul and the Gift, mas para minha surpresa, já está traduzido para português. Eu tenho essa edição traduzida aqui, e foi traduzido como Paulo e o Dom, pela editora Paulus, que presenteou a igreja aí com essas 580 páginas sobre um estudo pormenorizado da palavra graça em Paulo. Desde 2018 nós já temos esse livro traduzido, E se vocês quiserem então uma análise completa, a melhor análise que nós temos da palavra graça em Paulo, não deixem de adquirir aqui essa propaganda gratuita aqui para Paulo, sobre este livro Paulo e o Dom, do teólogo Dr. John Barclay, ok? E portanto, então, findada essa sessão de bibliografia, nós então podemos chegar à conclusão que então a palavra graça ela não é nenhum clichê introdutório, Às vezes os escritores pagãos gregos usavam muito a expressão kairem, saudações, como meramente um clichê, como meramente uma formalidade. Mas Paulo nunca usa a palavra graça desta forma de clichê, A graça jamais é um clichê, é algo superficial, é algo que Paulo faz apenas por formalidade. Na verdade, graça é o evangelho resumido em uma só palavra, não é verdade? É uma palavra de extrema importância, através da qual a nossa salvação se dá da parte de Deus. Então essa graça ela é absolutamente importante aqui na carta de Paulo e em toda a Bíblia, em nossa vida, com certeza. Ok? Então a segunda palavra então é caris himin, graça a vós. Então Paulo então vai mostrar então que essa graça, os recipientes dessa graça são os cristãos em Éfeso e por consequência todos os cristãos, E Paulo usa então este pronominho aí para expressar o seu desejo de que os efésios venham a se apropriar desta graça que é gratuitamente oferecido da parte de nosso Deus. Segunda expressão, então, depois de graça a vós, caris e mim, é a palavra e paz, A expressão e paz, kai eirene, A palavra eirene aí, e é uma palavra que é um pouco controversa, mas no sentido mais amplo. Ela é usada, por exemplo, 290 vezes na tradução grega do Antigo Testamento, na Septuaginta, e dentre essas 290 vezes, 211 nos livros canônicos, lembrando que a Septuaginta inclui também aí os apócrifos, ok? E ela sempre traduz a palavra hebraica shalom, como vocês já devem muito bem saber, ok? E shalom, ela era, e é ainda, na verdade, a saudação comum dos judeus. Os judeus normalmente se cumprimentam com shalom,
E o hebraico, ele dá a ideia, pessoal, normalmente, né, ele dá a ideia de um bem-estar no sentido mais amplo possível da palavra. Então essa paz, esse shalom, ele é um bem-estar quando é usado em saudações judaicas, né? Quase o mesmo peso aí de kairê em grego, né? Mas para Paulo não é isso, né? E no sentido mais teológico e mais, na verdade, bíblico-teológico do termo, shalom, ele é infinitamente mais profundo, não é verdade? Paulo usa a palavra eirene, né? Eirene, 43 vezes, e 8 delas nesta carta aos Efésios. E se a gente pensar em uma trajetória bíblico-teológica, a gente entende então que Shalom seria esta restauração profética, porque foi anunciada pelos profetas, esta restauração que Yahvé traria sobre a sua restauração, um retorno ao descanso e à abundância do Éden, não é verdade? Então, no Novo Testamento isso se cumpre em Cristo na igreja, e é por isso que Eirene, no Novo Testamento, Shalom, ela significa primeiramente paz com Deus, né, através do nosso Senhor Jesus Cristo, essa harmonia, esse retorno ao relacionamento com Deus e paz dos cristãos uns com os outros. Então existe uma, como Paulo diz em Efésios 4, né, uma unidade do Espírito no vínculo da paz. Então vejam que toda a carta aos Efésios vai tratar da nossa paz com Deus, da nossa união novamente com Deus através de Cristo e da nossa paz uns com os outros, Efésios 1 ao 3, depois do 4 ao 6. Então vejam que logo no início da sua carta, Paulo já dá o tom e já dá um insumo aqui de tudo o que ele vai falar para nós. E a fonte então, pessoal, ou antes de nós falarmos da fonte, né, que é Deus, nós chegamos à conclusão então que caris e eirene, né, graça e paz, ela então funciona da seguinte maneira: graça é a causa da atividade salvadora de Deus e a paz é o efeito dessa atividade redentora da parte do nosso Deus, ok? Por isso que essa duplinha aí, ela é essencial nas cartas de Paulo e em toda a Bíblia, ok? O texto continua dizendo apoteu patros imon, né? Da parte de Deus, nosso Pai. Então essa preposiçãozinha aí, apo, ela tem esse sentido de origem, né? De fonte. E não somente Deus, nosso Pai, é a fonte de graça e de paz, mas também a última expressão do texto grego diz Kai Kyrio Jesu Christou, né? E da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, graça e paz, ela vem de Deus, que é o nosso Pai, através de Cristo, e também ela vem juntamente, na verdade, como fonte, ela vem do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Isso é muito interessante porque a palavra Kyrios, ou Kyrio, como está declinada aqui, né, Senhor, ela então aponta para a divindade do nosso Senhor Jesus Cristo, porque Senhor então é a tradução do nome hebraico de Deus, né, que é Yahvé. Normalmente Yahvé ou Adonai se traduz como Kyrios, né, que é Senhor, nada mais nada menos do que Senhor. Então Cristo Jesus, o Cristo, né, tanto o Jesus quanto o Cristo apontam para a humanidade de Jesus, né? Jesus, ele é homem, portanto ele é o Messias, ele é o Cristo, mas também ele é Kyrios, ele também é Senhor. E não somente a palavra Kyrios aponta para a divindade de Jesus, mas a própria estrutura gramatical de Efésios 1:2 mostra que Jesus é Deus juntamente com o Pai e distinto do Pai. Por quê? Porque somente pode ser fonte última de graça e de paz o próprio Deus. É por isso que Paulo imediatamente identifica a fonte, né, com a preposição apó, ele identifica a fonte da graça e da paz com Deus, que é o nosso Pai, né, Teu Patros Imon. Mas ele imediatamente vincula e iguala esta fonte com Kyrio Jesu Christou, né, com o nosso Senhor Jesus Cristo, ok? Então, tanto o título, o atributo aqui, né, Kyrios, aponta para a divindade de Cristo, quanto a estrutura gramatical mostrando Cristo Jesus como fonte igualitária, juntamente com o Pai, de toda a graça e de toda a paz que nós temos. Pessoal, então, basicamente é isso, pessoal. Nós analisamos Efésios 1 e 2, né? Depois nas nossas outras aulas, nos nossos outros episódios, a gente vai adentrar então a longuíssima saudação de Paulo, do versículo 3 até o 14, ok, pessoal? Até o 13 ali. Então, pessoal, só alguns avisos rapidamente. Nós começamos nosso podcast no meio do mês de abril, portanto esse mês a gente só teve essas análises exegéticas,
Mas iniciando agora o mês de maio, nós já vamos começar a nossa programação que nós havíamos planejado normalmente, que é a seguinte, como vocês devem se lembrar. Primeiro e terceiro episódio do mês, né? Primeira e terceira semana do mês, nós vamos então fazer essas análises exegéticas para que vocês possam conhecer mais a palavra de Deus e o Deus da palavra e poder ajudar vocês aí nos estudos e pregações para a edificação das suas igrejas locais. E no segundo episódio de cada mês a gente vai fazer resenhas teológicas. Nós vamos fazer resenhas profundíssimas, né? Nós vamos fazer diálogos sobre livros que às vezes nem tem em português. E normalmente comigo nesses episódios vai estar um dos nossos professores que está fazendo doutorado em Novo Testamento lá na Holanda, né, que é o professor Wilson Bento. Ele estará conosco todo segundo episódio de cada mês. E no último episódio de cada mês nós vamos ter entrevistas e conversas sobre teologia com os nossos demais professores, muito provavelmente com este mês, né, o mês de maio, com o professor Antônio Carlos, sobre grego, exegese, falácias. Orem por isso, orem por nós. Não esqueçam de compartilhar e curtir o nosso conteúdo. E Deus abençoe vocês. Até o nosso próximo episódio.